estamos ao vivo também pelo Facebook. Vamos trabalhar porque o tempo é curto. Espera aí que houve um problema aqui, não sei o que foi que aconteceu aqui agora. Vamos ver, agora acho que vai. Pronto. Vamos orar. Vamos falar com Deus, vamos iniciar o culto e vamos adorar a Deus com um culto racional, em espírito e em verdade. Senhor, Pai, único Deus, único que pode nos salvar e nos perdoar da desobediência do pecado, nos lançamos à sua presença para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. Nos colocamos na tua presença para dizer: Senhor, nós estamos aqui de livre e espontânea vontade. Estamos aqui porque queremos estar aqui, porque decidimos também nesse dia dedicar esta hora, abrindo o nosso dia para o Senhor. Nós oramos pouco, adoramos pouco, cultuamos pouco, e a grande parte do nosso dia nós entregamos ao lixo que o mundo nos oferta. Mas este tempo é um tempo preciosíssimo, Senhor, é um tempo de adoração, é um tempo de crescimento, é um tempo de adorar o Senhor, louvar o Senhor, glorificar o Senhor. É um tempo em que nós colocamos de lado tudo que o mundo oferece para aumentar o nosso tesouro no céu, aquele que ninguém pode roubar, aquele tesouro que ninguém pode tirar de nós. Recebe-nos, ó Deus, como adoradores do Senhor. Recebe-nos como filhos. Recebe-nos como pessoas que temem ao Senhor. Porque Tu és poderoso. Fala conosco, Senhor. Livra-nos da mentira. E ajuda-nos a crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a oração que eu apresento por mim e por todos aqueles que estarão conosco. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Bom, ontem nós fizemos um grande resumo do Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos fazer um grande resumo do Evangelho de Marcos. Para começar o Evangelho de Marcos, eu quero dizer para vocês que não há nada nos escritos que identifique Marcos como escritor deste Evangelho. Os pais da igreja primitiva, lá no comecinho da igreja, eles concordaram, né? João, Pedro, esses caras todos concordaram por unanimidade que Marcos é que foi o autor. Marcos era filho espiritual de Pedro, né?
Pedro é que discipulou, foi Pedro que pregou o Evangelho para Marcos. Então ele era como se fosse um filho espiritual de Pedro. E você lê sobre isso em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Então todo mundo concordou que a maneira de escrever, o jeito, esses evangelhos realmente vieram de Marcos. João Marcos. Esse é o nome dele. Esse foi, né? Está lá em Atos, capítulo 12, versículo 12. A mãe de Marcos também se converteu ao cristianismo. A mãe dele era uma pessoa muito rica, muito abastada, e ela tinha muitos serviços prestados na igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém se reunia aonde? Na casa da mãe de Marcos. Era lá que funcionava a igreja de Jerusalém. Ela era uma pessoa muito rica, devia ser uma casa muito grande, e ela se reunia lá, a igreja se reunia lá, né? Marcos se juntou na primeira viagem missionária a Paulo e a Barnabé. E na segunda viagem houve um desentendimento lá, né? Você vê que até eles se desentendiam, e foi um desentendimento forte. Aí ele não foi na segunda viagem. E você lê sobre esse bate-boca, essa desinteligência, em Atos, capítulo 15, versículo 37 e 38. Você vê que a Bíblia, ela narra até os bate-bocas, né? Até os desconfortos que haviam entre eles, como há nos dias de hoje também. Às vezes eu não concordo com alguma coisa, eu sou sempre o primeiro a falar: olha, isso aqui eu não concordo. Não falo para ser o que discorda, é para tentar colocar a casa em ordem. No final da vida de Paulo, ele pede para o Marcos ficar com ele. Você lê sobre isso também, ele era muito próximo depois, né? Ele ficou muito próximo de Paulo. E Paulo, no final da vida, pede para Marcos ficar com ele. Você lê sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Você está vendo por que tudo isso levou, né, os primeiros líderes da igreja primitiva a identificarem este evangelho como Marcos sendo o autor. O evangelho de Marcos, muito provavelmente, foi dos primeiros livros escritos no Novo Testamento. Foi escrito no ano 57, no ano 59, depois de Cristo, por aí assim, entendeu? Nesse tempo aí. E foi um dos primeiros a ser escrito. Marcos, Mateus, que a gente falou ontem, ele escreveu seu evangelho, as suas pregações, com o endereço dos judeus, né? A gente falou isso ontem. Marcos, ele direciona a sua pregação,
Isso aqui que está escrito, que é o Evangelho, escrito por ele, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, claro, ele direciona mais para o povo gentil. E parece, lendo, ser direcionado aos crentes romanos, aqueles romanos que ouviram a pregação e se converteram. Então, o Evangelho de Marcos é para os gentios mesmo. Não tem direção para os judeus. Como tem o Evangelho de Mateus, né? Marcos, assim como Mateus e todos os evangelistas e todos os autores de cartas da Bíblia, eles faziam as suas pregações, os seus discursos, e o que está nos evangelhos é aquilo que eles escreviam, né? Ele desejava que as pessoas conhecessem Jesus como Salvador do mundo, para que pudessem se fortalecer diante da grande perseguição que acontecia naquele tempo contra os cristãos. E Marcos sempre buscava ensinar o significado de ser um discípulo de Jesus. O versículo-chave do Evangelho de Marcos é Marcos, capítulo 1, versículo 11. Esse é o versículo-chave. É o que dá entendimento geral de todo o Evangelho. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Esse é o versículo-chave, dizendo que Jesus realmente era o Messias. Tá? Este Evangelho de Marcos, como é um resumão do Evangelho, né? Ele é o único dos 4 evangelhos que enfatiza, que deixa assim evidente as ações do nosso Senhor Jesus Cristo mais do que os ensinos. Marcos fala assim com mais avidez daquilo que Jesus fazia do que daquilo que Jesus ensinava. E ele tenta, através daquilo que Jesus fazia, mostrar os ensinamentos. Marcos é um evangelho bem simples. Ele passa rapidamente de um episódio para o outro, ele não demora muito de um episódio, de um acontecimento para o outro. E ele começa também com a genealogia, do jeitinho que começa o Evangelho de Mateus. Que na verdade os gentios não tinham, como hoje não tem, infelizmente, muito interessados, né, em genealogia. Até porque isso é uma característica de judeu mesmo, né? Saber de que tribo eles são descendentes, né, etc. E os gentios, mas ele começa ali também desse jeito. Depois ele apresenta Jesus no seu batismo, Jesus no seu ministério público na Galileia, né? Jesus chamando os 4 primeiros dos seus 12 apóstolos,
dos seus discípulos. E depois daí, né, a sequência do Evangelho é o registro da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, eu creio que Marcos é o Evangelho mais simples. E isso não tira a grandiosidade dele, né? O Evangelho relatado por Marcos não é apenas uma coleção de histórias, mas é uma narrativa revelando também que Jesus era o Messias, não só o Messias dos judeus, mas um Messias também para os gentios. Os discípulos eram, na verdade, isso tudo é colocado por Marcos, né? Estou falando do Evangelho de Marcos. Os discípulos eram liderados, vamos dizer assim, por Pedro e assumiram a fé em Jesus. Isso está lá em Marcos, capítulo 8, versículos 29 e 30. E o curioso é que os discípulos assumiram a fé em Jesus mesmo antes de ter compreendido plenamente a messianidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles só foram compreender totalmente que Jesus era o Messias depois da ressurreição. E Marcos deixa isso mais ou menos claro para a gente. Por ser um evangelho simples, ele destaca esse tipo de coisa. Depois a gente vê as viagens pela Galileia, pela Judéia. Jesus teve Marcos relata o ritmo de vida de Jesus foi, a partir dos 30 anos, foi um ritmo muito rápido de vida, né? Ele teve um ritmo assim acelerado de vida, porque foram 3 anos de ministério. Naquela época não tinha carro, não tinha rádio, não tinha nada, as pessoas tinham que fazer isso andando mesmo. Então o ritmo de vida de Jesus foi numa dinâmica muito grande nesses 3 anos de ministério, e Marcos mostra isso. Jesus deixou uma marca assim muito grande na vida dos discípulos. Na transfiguração, você vê que o versículo chave, né, é um versículo que acontece na transfiguração, que é Marcos 1:11. Então foi ouvida uma voz que diz: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo, né? E na transfiguração, em Marcos 9, do 1 ao 9, 3 deles, né, conseguem ter uma visualização do retorno futuro em poder e glória de Jesus. E Jesus se revela mais uma vez, né, em quem verdadeiramente ele era. Na última viagem a Jerusalém, a gente vê, através do Evangelho de Marcos, que os discípulos estavam meio desnorteados, né? Com medo, duvidando. E quando Jesus é preso, o Evangelho de Marcos relata que todos fugiram de medo e Jesus fica sozinho. Nas horas seguintes à prisão,
aquele julgamento, né? Jesus proclama, o próprio Jesus, Marcos relata que ele proclama que ele era o Cristo, o Filho do abençoado, e que ele seria vitorioso na sua volta. Está lá em Marcos 14, 61 ao 62. Marcos relata também os eventos climáticos em torno da crucificação do nosso Senhor, em torno da morte, sepultamento, ressurreição, né? Você vê que a ressurreição de Jesus não foi testemunhada, a ressurreição, não estou falando depois, estou falando a ressurreição, não foi testemunhada pela maioria dos seus discípulos. Mas várias mulheres fiéis testemunharam a morte e depois a ressurreição de Jesus. No início do primeiro dia da semana, no domingo, elas foram ao sepulcro, isso tudo está no Evangelho de Marcos, hein? Elas foram ao sepulcro com especiarias de enterro, porque era um costume, quando viram que a pedra tinha sido removida. Entraram no túmulo, então, e não viram mais o corpo do nosso Senhor Jesus, mas viram um anjo vestido de branco, né? E a mensagem do anjo era: ele ressuscitou. O anjo falou para aquelas mulheres. Agora, você sabe por que perdão, eu estou com a garganta, vocês não fazem ideia a força que eu estou fazendo para falar. Por que Jesus... por que foram as mulheres lá que foram testemunha? Por que não homens? Se tudo na Bíblia é dirigido para os homens. Por que foram as mulheres? Por que as mulheres que viram o anjo? Por que o anjo fala para a mulher e não para o homem? Olha, ele ressuscitou. Eu vou deixar essa pergunta aí para você. Então, olha que coisa curiosa. A Bíblia não admite mulher pastora, mulher pregadora. Mas as primeiras evangelistas foram mulheres. Porque foram as mulheres que foram no túmulo e que não acharam Jesus e que o anjo diz: olha, ele ressuscitou. Essas mulheres, essas 3 mulheres, se não me falha a memória o número, é que foram as primeiras a levar a notícia de que Jesus tinha ressuscitado. E esta notícia da ressurreição de Jesus é transmitida ao mundo até hoje. Aquilo que essas mulheres pregaram, mesmo a Bíblia não diz que a mulher não pode levar a palavra, ensinar, né? A Bíblia diz que a mulher não pode ensinar a homens, a mulher não pode pregar no púlpito, porque não existe uma mulher pregadora na Bíblia. Não existe na Bíblia uma mulher pastora. Não existe. Mas este evangelizar, por exemplo, sobre a ressurreição de Jesus, foram mulheres que fizeram. E até hoje, né, esta notícia gloriosa de que Jesus é vivo se iniciou da boca das mulheres, até hoje, depois de séculos e séculos. Olha que coisa curiosa. Então, para você entender esse resumão do Evangelho de Marcos, o público-alvo de Marcos eram os gentios.
de uma maneira quase especial, os romanos convertidos. Ele, uma vez ou outra, ele vai falar do Antigo Testamento no seu evangelho. Enquanto que Mateus é o evangelho inteiro falando do Velho Testamento, né? Porque ele prega para os judeus. Ele não começa com a genealogia, enquanto Mateus ele não começa, né? Exatamente para não perder o seu público-alvo, porque genealogia é um negócio da cabeça dos judeus, né? O judeu gosta, mas os gentios não tem muito, então ele não começa com a genealogia, né? Mas ele começa com o seu batismo, quer dizer, o início do ministério terrestre. Ele cita, por exemplo, o pouquinho que ele cita sobre o Velho Testamento, ele cita uma profecia do Antigo Testamento, né, sobre João Batista, que está, a profecia sobre João Batista está em Isaías capítulo 40, versículo 3, e Marcos fala desta profecia no capítulo 1, versículo 3 do seu evangelho, né? Que João Batista seria o precursor, que eu falo sempre aqui. O que é o precursor? No caso aqui, é aquele que iria preparar o caminho para o Senhor. João Batista foi que preparou. E essa profecia Marcos cita, Isaías 40, 13, e ele cita no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 3. Enquanto aguardavam a manifestação do Messias, quem preparou o caminho foi o precursor, João Batista. E Marcos cita isso, né? Jesus faz referência ao Antigo Testamento em várias passagens em Marcos. Ele escreve aquilo que ele ouviu Jesus falando, né? Marcos 7, 6, Jesus repreende os fariseus por sua adoração superficial de Deus só na boca, né? Só na boca, falavam de Deus aqui na boca, mas os corações estavam longe de Deus. E ele se refere ao profeta Isaías para condenar a dureza de coração do povo judeu. Isaías capítulo 20, versículo 13. Jesus também, no Evangelho de Marcos, Marcos cita porque Jesus falou, entendeu? Uma profecia do Antigo Testamento que era para ser cumprida naquela mesma noite a sua missão, enquanto os discípulos seriam espalhados como ovelhas sem pastor. Isso aconteceu quando Jesus foi preso e condenado à morte. Esta profecia, citada por Jesus e transcrita por Marcos, está em Zacarias, capítulo 13, versículo 7. E a transcrição está em Marcos, capítulo 14, versículo 27. Jesus, quando ele cita o Antigo Testamento, né, normalmente Marcos vai citar porque ele viu, ele ouviu Jesus falando.
Então Jesus cita Isaías novamente, quando ele vai purificar o templo dos cambistas, né? Está lá em Isaías 56, 7, e também está em Jeremias 7, 11. E Marcos faz essa citação no seu capítulo 11, versículos do 15 ao 17. Tem outra também. Quando ele fala da pedra angular, né? Os Salmos, está lá em Salmo, né? Salmo 118, versos 22 e 23, e Marcos cita isso em Marcos 12, 10, 11, quando Jesus fala da pedra angular da nossa fé, né? Da fé que a igreja deve ter nele, Jesus. Então, querido irmão e queridíssima irmã, eu acho que a gente aprende muito, né, nesse resumão, porque é o evangelho derretido, né? Derretido. Você fica com o centro do evangelho, o que aquele evangelho trabalha. Então você já sabe que Mateus trabalha com os judeus. Mateus era coletor de impostos, odiado pelos judeus, né? A gente falou ontem. Marcos era um sujeito de bem, família, a mãe era muito rica, a igreja de Jerusalém se reunia na casa da mãe de Marcos, você já sabe isso, né? Marcos foi discipulado por Pedro, então ele era um filho espiritual de Pedro. A mãe de Marcos, eu não sei, não me lembro agora, porque a minha cabeça está no outro lugar, mas a mãe de Marcos já era convertida. Marcos veio se converter muito provavelmente através de Pedro, né? Ele sai para fazer uma viagem missionária. Na segunda viagem que ele ia fazer, saiu um bate-boca lá sobre a presença dele. E aí ele não vai na segunda viagem. Aí Marcos começa a se aproximar de Paulo, tanto é que no final da vida de Paulo pede para Marcos ficar com ele, né? E ele cita muito pouco o Velho Testamento. Quando ele cita porque Jesus tinha falado do Velho Testamento, algumas passagens, e ele anota, Jesus falou isso porque estava lá em tal lugar, Isaías, Zacarias, Jeremias, né? Mas ele não tem muito interesse em citar o Velho Testamento, porque ele escreve o seu evangelho para os gentios, né? Então o resumo é bom, porque a gente pega tudo aquilo e já destrincha e abre nas partes principais, né? Marcos, por exemplo, apresenta Jesus Cristo, né? Você vê que Mateus apresenta como o Messias. É o Messias, e é mesmo, né? Marcos já tem uma outra abordagem. Como Marcos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele apresenta como um servo de Deus, um servo sofredor. Ele apresenta Jesus como alguém que veio para servir, para se sacrificar por cada um de nós. Ele é o versículo que vai marcar a maneira que ele apresenta Jesus, que é o capítulo 10, versículo 45. O servo. Por que ele apresenta Jesus
como o servo sofredor, como aquele que veio para se sacrificar, porque ele está, através do seu evangelho, mostrando que cada cristão deve fazer o mesmo. Cada cristão deve servir o seu próximo, se necessário, se sacrificar pelo seu próximo. Porque essa mensagem de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Marcos mostra no seu evangelho que nós devemos servir como Jesus serviu, com a mesma grandeza de humildade e dedicação ao servir os outros. Coisa que hoje, meu Deus, como nós estamos afastados do evangelho. Como nós estamos longe do evangelho. Eu estou falando isso aqui, tá? A gente deve servir. A gente quer ser servido. E Marcos dá um chacoalhão na gente sobre este aspecto, nesse detalhe tão importante. Nós precisamos servir. Não espere alguém servir. Vá você e sirva esse alguém. Jesus exortou-nos a lembrar que para ser grande no reino de Deus, nós devemos ser o servo de todos. É isso que esse é o núcleo do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 44. Você quer ser grande no reino de Deus? Seja servo. Às vezes as pessoas veem esses medalhões aí, né? E acham que essa gente é grande. Às vezes uma pessoa simplesinha, pequenininha lá na igreja, que ninguém nem olha para ela, né? Ela é muito maior no reino de Deus do que qualquer um desses medalhões aí, porque ela serve, e esses medalhões, na grande maioria das vezes, querem ser servidos. Então esse auto-sacrifício deve ir além da nossa necessidade de reconhecimento ou de recompensa. Servir por alegria, servir porque nós somos cristãos, e cristão quer dizer parecido com Cristo, seguidor de Cristo, e Cristo fazia isso, Cristo servia tanto que ele esteve disposto a ser humilhado e a oferecer a sua própria vida pela vida das suas ovelhas. Ninguém está pedindo para você morrer pelos outros. Não é isso. Até porque não adianta nada. Você morrer por alguém não vai salvar essa pessoa. Mas só a vida de Jesus, né? Salva as nossas vidas. Mas nós devemos ser humildes como Jesus foi, serviçais como Jesus foi, humildes ao ponto de fazer as coisas, às vezes, que as pessoas não querem. Era Jesus que ia com os leprosos lá. É isso que o Evangelho de Marcos fala. É isso que o Evangelho de Marcos aborda, né? Servir. E quando ele usa, quando o versículo-chave capítulo 1, né? Versículo 11, então foi ouvida uma voz do céu, tu és meu filho amado, está mostrando o quê? Que Deus, né? O próprio Deus na terra fez as coisas que a gente não faz, que a gente não quer fazer. Quando diz obras maiores fareis, o que as pessoas pensam? Em milagre, em andar, flutuar. As pessoas pensam nisso.
Mas não é disso que está falando. Jesus teve 3 anos de ministério. Tem gente que vive 90, 100 anos e não faz o que Jesus fez. Em serviço aos outros. Isso são obras maiores. Servir o outro. Nós não viemos aqui para ser servidos, mas nós viemos para servir. É isso que o Evangelho de Marcos nos ensina, apresenta para a gente. E eu quero louvar a Deus, né? Porque a gente pôde ver nesta manhã de sexta-feira como nós estamos distantes do Evangelho. Nós todos estamos. E a gente precisa... Poucas pessoas leem os Evangelhos. Porque, infelizmente, as pregações são tão pobres, né? Tão paupérrimas, que não incentivam a leitura bíblica. Mas os Evangelhos é que nos ensinam muitas coisas da conduta cristã. Deus querido, Pai amado, eu quero mais uma vez exaltar, glorificar, engrandecer o Senhor. Como o Senhor é bom. Todo dia o Senhor nos dá um chacoalhãozinho. Né? Ontem foi um tipo de chacoalhão, hoje é outro. Olha como a gente está longe daquilo que Marcos, inspirado pelo Senhor, coloca no seu Evangelho. Nós temos que servir e não esperar ser servido, servir o próximo. Mesmo que a gente não servir por ganhar, por ter recompensa, por ser reconhecido, servir porque Cristo serviu. Cristo chegou ao ponto de lavar os pés naquela cerimônia chamada de lava-pés. Lavou os pés ali das pessoas, aqueles pés sujos, de terra, de areia, de tudo, suor. Jesus foi lá e lavou. Ninguém está pedindo para lavar o pé dos outros, está pedindo para a gente, pelo menos, nos aproximarmos mais de Cristo através do serviço. Graças nós te damos, Senhor. Que isso fique nas nossas mentes, que a gente não se esqueça disso com o passar dos dias. Abençoa o final de semana e, se for de tua vontade, traga-nos de volta aqui na segunda-feira para proclamar a santa, pura e cristalina palavra do Senhor. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.